Olá pessoal, meu nome é Tiago, eu sou enfermeiro, doutor em saúde pública e mestre em ciências pela Fiocruz, e nessa videoaula eu vou falar com vocês sobre avaliação, conceitos, fundamentos e aplicações. Bem, vamos lá. Essa aula ela está embasada, além das referências bibliográficas que eu vou estar passando para vocês, no meu conhecimento, sobre preceptoria. Eu fui preceptor de residência num programa lá do Rio de Janeiro. Eu fiz um curso há alguns anos também em preceptoria e eu vou estar compartilhando um pouco desse aprendizado e um pouco desse conhecimento com vocês. Além disso, eu sou professor aqui na UFRJ de Macaé e eu tenho utilizado essas técnicas, esses instrumentos na minha prática, na coordenação de estágio e também junto com os alunos na prática de ensino. Eu vou falar sobre conceitos de avaliação, históricos da avaliação. Vou trazer para vocês alguns conceitos sobre características, funções, critérios de avaliação e os instrumentos avaliativos e registro. Bem, eu gosto de trazer logo de cara aqui as referências, Você pode dar um pause no vídeo, tá olhando com mais calma, pesquisando essas referências que eu vou deixar para vocês. Eu vou estar citando ela durante essa videoaula e nos slides aí. Bem, primeiro vamos falar sobre avaliação na cultura. Na nossa cultura, a avaliação é vista como algo punitivo, como algo ameaçador, Quem de nós já ficou ansioso antes de fazer uma prova de um concurso ou se sentiu punido com resultado inesperado em uma prova? A avaliação na cultura ela é vista para definir quem passa e quem não passa, quem evolui ou não, Afinal de contas, você é classificado ou desclassificado. Isso soa e é visto como algo pontual, isolado e que tem um fim em si mesmo. O objetivo mesmo de rotular quem está sendo avaliado. Desconsidera pontos alcançados e a serem aprimorados. Aqui eu trago algumas figurinhas, alguns memes para ilustrar isso. Na primeira figura aqui, mostrando essa coisa do ambiente, Você pode se sentir bastante seguro em casa ou na sala de aula, mas o ambiente da prova ele é um ambiente estressante, é um ambiente que traz certa ansiedade e você acaba esquecendo coisas que estavam bastante óbvias. Nesse segundo aqui, para ilustrar um pouco dos limites dos instrumentos de avaliação e da própria avaliação em si, como um conceito de avaliação mais amplo e mais completo que eu vou trazer. Uma coisa é na aula, na lição, outra coisa é no momento da prova, o que você está sendo avaliado. Aqui mais 3 figurinhas. A primeira é para destacar também essa questão dos limites da avaliação. O Manolito da charge da Mafalda está reclamando porque ele é um freguês, Ele vai à aula todos os dias e a professora não considerou isso e deu um péssimo para ele. Aqui no meio, uma avaliação, uma seleção para ser justa, aplicando o mesmo exame, sem considerar a individualidade, sem considerar as características de cada indivíduo. E aqui apenas ilustrando tempos modernos aqui na escola, pessoa fazendo uma prova aqui em série, Marcando xizinho e tudo mais. Então, como eu disse, trazer um conceito bastante ampliado e completo de avaliação. A avaliação é um processo de coleta e análise de dados, tendo em vista verificar se os objetivos propostos foram atingidos. Avaliar deve ser um processo contínuo e sistemático, faz parte de um sistema mais amplo, que é o processo de ensino-aprendizagem, que aqui nessa aula você vai me ouvir falar sobre ensinagem também, que é um sinônimo, como trazem algumas literaturas. A avaliação é funcional, se realiza em função dos objetivos pré-estabelecidos. É preciso que o aprendiz, o educando, saiba acerca de que ele está sendo avaliado. Ela é orientadora, indica avanços e dificuldades do aluno, ajudando a prosseguir no aprendizado. Ela é integral, considera o aluno como um ser total e integrado. Agora, vamos falar sobre as características históricas da avaliação, um pouco sobre passado e presente. A avaliação, o conceito arcaico, ela é concebida, como eu já trouxe, como fazer prova, como atribuir nota, passar de ano. E, infelizmente, esse
tradicionalmente a forma mais dominante, mais hegemônica de se conceber a avaliação, né? A educação é concebida como mera transmissão e memorização, o aluno é visto como um ser passivo e receptivo. A avaliação se restringe a medir a quantidade de informações coletadas e retidas. Mas os conceitos mais modernos de educação e de pedagogia relacionada à avaliação, elas entendem que a avaliação deve ser percebida pelas vivências de experiências múltiplas e variadas, tendo em vista o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social do educando, deve ser ativa, né, dinâmica, e deve haver a participação do próprio educando na construção do seu conhecimento. Sobre funções e propósitos da avaliação. A avaliação, dentre outros propósitos, ela visa conhecer o aluno, eu vou falar um pouco mais disso quando eu falar sobre as modalidades de avaliação, identificar as dificuldades de aprendizagem, determinar se os objetivos propostos para o processo de ensinagem foram ou não atingidos, aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover o aluno, né? Qualificá-lo a passar de semestre, qualificá-lo em uma determinada avaliação, uma determinada etapa da sua vida acadêmica. Eu vou deixar isso aqui para vocês consultarem, apenas uma distinção entre testar e medir, uma informação a mais para vocês. Um é mais abrangente, o outro é menos abrangente e tem mais um conceito de avaliação presente aqui. E esse outro, falando sobre instrumentos e técnicas, eu vou trazer especificamente os instrumentos para a preceptoria, mas também deixo para vocês um quadro bastante ilustrativo dessa referência que eu uso aqui na aula. Vamos falar agora sobre avaliação, tipos, processos, métodos, erros e distorções, práticas na preceptoria. Primeiro eu vou trazer mais alguns conceitos, mas eu já vou para a prática e para conceitos mais instrumentais, coisas que vocês vão aplicar. Fiquem tranquilos. A avaliação ela tem 3 tipos. A diagnóstica, que como eu já trouxe um pouco, ela funciona para você conhecer a situação, a realidade desse aprendiz, desse aluno, né? Para que você tenha informações prévias, então você identificar possíveis dificuldades no aprendizado dele. Então vamos imaginar lá, o aluno chega no seu serviço e você vai conhecer de que período ele se ele tem afinidade por aquele local de trabalho, por aquela matéria que está sendo ensinada na prática. Você vai conhecer esse aluno, né? E você vai fazer um diagnóstico que vai te ajudar na avaliação dele, e esse diagnóstico também já é uma forma de avaliá-lo. Não necessariamente avaliar aqui para dar uma nota ou conferir alguma coisa quantitativa, como a gente já viu no conceito, tá? Caracterizar o aluno, os interesses e a necessidade, planejar o trabalho e aqui no caso o próprio desenvolvimento da preceptoria. A avaliação formativa ela tem a finalidade de proporcionar informações acerca do desenvolvimento do processo de ensinagem. Aqui eu digo que esse é a principal forma de avaliação que você vai empregar na preceptoria, né? Ela visa orientar, apoiar, reforçar e corrigir, está muito associada ao que é o papel do preceptor. E utilizar comentários, que é uma das principais ferramentas que eu vou trazer aqui, que é a ferramenta do feedback, para influenciar esse processo de aprendizado e de ensinagem do aluno. É mais ampla, pode ter maior impacto na construção do saber, por isso que é bastante usada na preceptoria, inclui feedback e acompanhamento, e é contínua e sistemática. Aqui só uma frase, né? Uma avaliação formativa dá informações, identifica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e atitudes dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica. A avaliação somativa. Essa é bastante conhecida, né, por todos nós. Ela é utilizada com o propósito de atribuir ao aluno uma nota, um conceito, né, para fins de promoção. E a gente pode ter algumas críticas com relação a ela, mas ela é bastante útil, bastante pragmática, né? Como que você vai classificar alguém, como que você vai incluir alguém, por exemplo, num processo seletivo, sem ter um critério mais objetivo, né? Ela é também chamada de somatória, um instrumento avaliativo de atividades, como trabalhos, provas, pesquisas, relatórios, enfim. Tem termos mais quantitativos, a abordagem mais tradicional de avaliação e a mais empregada. E a condução do ensino ela é centrada no avaliador, né? Normalmente no professor. É o objetivo quem determina é ele, muitas vezes não tem a participação do alunado e do aprendiz nesse processo. Agora eu vou entrar na fase
de você aplicar esses conceitos, né? É o momento mais legal dessa videoaula e aqui eu trago uma visão bastante realista, bastante sincera com vocês, como se fosse uma conversa mesmo, como se eu estivesse aí com você, pensando no ideal, no real e no possível dentro da tua rotina de preceptor. Então você, profissional de saúde, vai pensar no teu serviço, nas limitações, nas dificuldades, nas potencialidades também, no que você já sabe, no teu conhecimento acumulado e vai tentar aplicar essas dicas e esses métodos na tua rotina. Aqui inicialmente eu trago uma referência que fala sobre a avaliação do aprendizado, né, e do desenvolvimento de competências na clínica. É uma forma de você avaliar como se dá o conhecimento e a aquisição do conhecimento de diversos níveis e diversas formas. As competências, o conhecimento, habilidade, atitude, como que a gente avalia isso? Essa referência é bastante interessante, eu vou estar deixando ela aí para vocês, para quem queira aprofundar mais e dar uma olhada com calma mais nesse referencial. Aqui, esse quadro, essa pirâmide, ela vai mostrar como que se dá o desenvolvimento cognitivo desse aprendiz, né? Desde uma pessoa sem experiência profissional até um especialista. Como que ele adquire conhecimento, habilidades e atitudes. Então, a gente tem as etapas na universidade que o aluno aprende a partir de provas mais fechadas, absorvendo informações de diversas formas, até ele conseguir aplicar algumas dessas informações e passar algumas dessas informações, fazer correlações. Depois também a gente pede que ele mostre isso num ambiente mais controlado, como um laboratório, uma simulação, e depois ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que, no local de trabalho, e é aqui que eu vou me focar mais por conta de estar abordando uma aula falando sobre avaliação na preceptoria, esse desempenho integrado na prática, baseado no seu local de trabalho e na observação direta do aprendiz, do aluno pelo preceptor. Bem, dando sequência, que também é mais a título de informação, alguns métodos para o desenvolvimento dessas competências que eu citei, né? Para conhecimento, normalmente a gente usa esse tipo de conteúdo aqui. Para habilidades, a gente usa exames clínicos, simulações. E para atitudes, o desempenho observado, que é o que o aluno vai fazer na prática mesmo lá, que é para a maioria de vocês. Mas aqui ficam as dicas também do que você, preceptor, pode fazer. Simulações de atendimento, com teu aprendiz, com teu aluno. Você pode fazer alguns testes, você pode filmar uma consulta, é claro, com autorização do paciente também, para estar dando alguns feedbacks, alguns avanços, alguns toques ao aluno, ou até isso serve para a gente mesmo, que já é mais experiente, para estar treinando e se observando também. Eu gosto bastante de falar, aqui entra a parte da sinceridade da aula, eu gosto bastante de falar, quando eu falo sobre avaliação, de erros e distorções, e eu vou até trazer algum exemplo meu aqui para você se sentir bastante à vontade, como se estivesse numa conversa mesmo, tá? A ideia aqui de trazer erros e distorções não é rotular o preceptor, não é rotular também o aprendiz, mas são coisas que todos nós temos em menor ou em maior medida. Eu vou tentar, através do meu exemplo, trazer isso, e que a gente precisa olhar com calma e se atentar. Então, o primeiro erro ou distorção são as generalizações. O avaliador, ele generaliza um aspecto do desempenho bom ou ruim e aplica para todos os quesitos. Então, isso pode ser um determinado instrumento de avaliação ou aplica ao aluno mesmo. Então, o aluno tem uma boa comunicação, o avaliador considera ele como um bom aprendiz, como tendo um bom desempenho, mas ele comunica muito bem, mas ele não tem muito conhecimento acerca do que ele deve ter, da clínica, dos conteúdos. O aluno ele tem alguma dificuldade relacionada à interação pessoal, ou relacionada à maneira de se portar, ou um atraso, por exemplo, tem dificuldades com horário, e ele é classificado, ele é generalizado para todos os quesitos como sendo um aluno que tem dificuldades em todas as áreas. Essas generalizações são erros e distorções que podem atrapalhar o teu processo de preceptoria. Leniência, o avaliador apresenta pouco rigoroso na avaliação. Ele tende a generalizar de uma forma a sempre puxar para baixo, né?
Falando o contrário, vocês vão entender o excesso de rigor, que é o próximo aqui. O avaliador, ele apresenta-se muito rigoroso na avaliação, né? Normalmente o avaliador tem a seguinte frase: eu não dou 10 para ninguém, ninguém é 10, 10 é a perfeição. Mas você está sempre avaliando o aluno, pensando naquele conceito que a gente já leu, a partir de pressupostos pré-estabelecidos. Então, você criou uma meta que ele deve alcançar. Se ele alcançou, ele deve ser premiado, ele deve ser contemplado como que com a nota máxima, digamos assim, né? Obstáculos políticos. Aqui entenda político não como política partidária, mas política como a arte de bem governar, né? Como é que você gere, como são as suas relações no ambiente de trabalho. Isso não pode deixar que haja entraves relacionados às distorções das informações na busca da manutenção de uma boa imagem, de uma imagem própria. Por exemplo, isso pode atrapalhar, atravancar o processo de preceptoria. Recenticidade, o avaliador só faz referência aos últimos acontecimentos, né? Então, o aprendiz pisa na bola em alguma situação e o preceptor sempre fica lembrando daquele último acontecimento, não faz uma avaliação mais longitudinal, como a gente falou aqui, mais processual. Por isso que a gente vai falar a importância dos instrumentos e do registro para isso. Avaliação congelada. É também um pouco disso. O avaliador mantém o mesmo padrão da avaliação, avaliando o aprendiz do mesmo jeito. Então, aquela coisa da primeira impressão. Se ela é boa ou se ela é ruim, acaba ficando congelada ali e o aprendiz não tem uma condição ou não consegue avançar porque o avaliador acaba tendo essa limitação e essa distorção. Falsidade. Aí você vai falar, não, Tiago, aí você pegou pesado, né? Um erro muito grave, qual o preceptor que é falso. Mais uma vez, não é sobre características e rotular ninguém. Eu vou citar o meu exemplo. O avaliador distorce ou oculta propositadamente dados sobre o julgamento do avaliador. Então, bem resumidamente, né? Trabalhando numa clínica da família no Rio de Janeiro, um gerente fez uma crítica bastante forte a um residente meu e, assim, resumindo a história, o gerente tinha toda a razão e o residente estava errado. Mas como eu não estava conseguindo visualizar, era um residente muito bom, eu saí na defesa daquele residente, falando, não foi um erro, não foi bem assim, querendo defender, e o gerente assertivamente dizendo que ele havia errado, que ele estava errado, e quase já perdendo a paciência, o residente colocou, não professor, não preceptor, realmente eu estou errado, eu errei nisso, e eu não tive o que dizer, a não ser reconhecer o meu erro, que eu estava ali tentando falsificar ou distorcer uma avaliação que estava clara. O residente havia cometido o erro, meu papel como preceptor era corrigi-lo e ajudá-lo a consertar isso, a minimizar as consequências daquele erro, não tentar justificar ou dizer que não haja um erro ali. Essa é a falsidade. Pode acontecer o contrário também, querer identificar um erro, onde não há dificuldade, onde não há falha. Tente entender as diferenças do seu residente, do seu aluno, do seu aprendiz, como sendo coisas diferentes de você, como sendo um potencial também, e não só uma deficiência. Unilateralidade, o avaliador valoriza aspectos que apenas ele julga importante. Falta de técnica, o avaliador age apenas pelo bom senso, por desconhecer as técnicas de avaliação. Com essa aula você vai conhecer bastante técnicas, ou pelo menos uma das mais importantes, e você não vai cometer esse erro de falta de técnica. Vamos para a aplicação da avaliação e algumas propostas que eu trago aqui. Bem, o processo de avaliação na preceptoria ele tem que estar focado em objetivos, métodos de avaliação, no que precisa ser, o que é preciso para avaliar e como eu vou avaliar e quando eu vou avaliar. A avaliação no local de trabalho, que é o mote principal aqui da aula para preceptores, né, ou preceptores em formação, ela é resultado de um processo do cuidado e do volume da prática. Então, você já vai pensando aí no teu serviço. É um serviço que é muito caótico, tem bastante atividade ou não? É um serviço mais tranquilo, que você consegue gerir bem essa quantidade de prática, atividades que você tem para estar recebendo o teu aprendiz. Análise de registros, observação direta e indireta, relato de pares. Então, como é que funciona isso aqui, né? A observação direta você faz o tempo todo, né? Eu vou estar aprofundando mais isso. A análise de registro é você avaliar a evolução, o prontuário,
as orientações, né, os registros não escritos também que esse aluno dá, o relato de pares, né, como que os outros profissionais que não são preceptores ou são preceptores também acompanham o teu aprendiz, o que que eles falam dele, o que que eles falam a partir da conduta dele, tá? Relato de pacientes, às vezes o paciente já dá o feedback na hora, acaba a consulta é muito boa, esse aluno é muito bom, muito atencioso, isso é muito importante para a tua avaliação no local de trabalho. Simulação e modelagem, eu não vou conseguir aprofundar todos esses aqui, mas eu gostaria muito de falar sobre isso, é bem interessante. E eu gosto muito de fazer a modelagem, principalmente quando o aluno está chegando. É importante que, mesmo que ele saiba fazer algum procedimento, é importante que você modele para ele, que você simule, que você fale, olha como eu faço, me observa, porque o aluno aprende muito mais assim, né? Quando ele prepara a mente dele para te observar, para saber o que ele vai fazer, ele absorve muita coisa ali naquele momento. Oficinas de trabalho e sessão clínica. São aqueles momentos que você pode separar para discutir com tua equipe, em reunião de equipe, um determinado caso e aproveitar o conhecimento desse aluno, né? Os alunos, os aprendizes, eles oxigenam bastante o serviço, né? Eu vejo muito essa fala dos preceptores que trabalham comigo aqui na UFRJ. Então vamos para a técnica que eu vou aprofundar aqui hoje, gente. É o feedback. Ele é um processo de alimentação que ocorre através do fornecimento de informações críticas para o ajuste do desempenho de uma pessoa. O feedback ele tem vários conceitos, mas eu escolhi usar esse aqui. Ele é usado na área de administração e várias outras áreas, mas ele é aplicado também na área de avaliação e preceptoria. Eu vou trabalhar esses 4 aspectos aqui para ajudar vocês e, mais uma vez, essa coisa que eu gosto de trabalhar, né? Os 10 perigos e os 10 erros, sempre pensando naquela coisa que eu falei, não no intuito de rotular, mas no intuito de ajudar você a detectar falhas e corrigi-las. As fases do feedback quais são? A preparação, então é importante para avaliar o teu aprendiz que você prepare um local na agenda, prepare um tempo, um horário adequado para que não haja interrupções, que você esclareça. Então na primeira semana ou no primeiro dia, vamos fazer um feedback aqui, uma conversa de como foi esse primeiro dia, o que que você aprendeu, o que que você não aprendeu. E é importante que você, preceptor, esteja organizado mentalmente, que faça um relato, um registro do que aquele residente fez, do que aquele interno, aquele aprendiz fez, para que você consiga conversar com ele e desenvolver essa conversa e esse feedback, essa avaliação. Muito importante é a descrição do caso, né? Você centrar no ponto que você quer avaliar para dar esse feedback. E o diálogo, escutar o acadêmico, mesmo que você já tenha um parecer, uma determinada avaliação de como foi o desempenho dele, que você aguarde ele falar e que use perguntas abertas para que ele possa refletir acerca do seu próprio desempenho. Às vezes o aluno ele tem uma autoavaliação, ele é bastante crítico, isso pode ajudar você e ajudar ele também no seu desempenho, né? Se o aluno foi muito crítico com ele mesmo, você ajustar e equilibrar isso. Se ele não se percebeu, você fazer ele se perceber e aí sim afirmar as dificuldades. E ter um plano de ação, incentivar, explorar alternativas ao invés de dar soluções e produzir esse relatório escrito, como eu falei. É importante você registrar o que ele fez, né? Ter um relato mínimo dessa produção para que você consiga avaliá-lo e que você anote também um pouco do resultado dessa reunião e desse feedback que vocês tiveram. Para usar o feedback, é muito importante atentar para esse tripé aqui. Então, o primeiro é a situação, né? O que aconteceu, né? Foi a primeira semana, a avaliação final, já tem um mês, o que aconteceu? Houve algum problema, uma coisa positiva, uma coisa negativa que aconteceu? Como o acadêmico se comportou? Ele se comportou muito bem? Ele foi regular? Ele foi um pouco aquém? Não foi como você esperava? Não foi como você havia orientado ele anteriormente? E qual foi o impacto? Isso aqui é muito importante. Destaque para ele, não impacto para você, preceptor. Ele não está trabalhando só para demonstrar e só para ser avaliado e bem avaliado por você. Tem um impacto que se dá no usuário, tem um impacto que se dá na equipe, nele mesmo, no serviço e logo na sua avaliação e em você enquanto preceptor. Então lembre-se do tripé. 10 perigos. Voltar atrás. Poxa, Thiago, eu não posso voltar atrás? Não, é aquele preceptor que volta atrás o tempo todo, né? Não está muito atento e acaba toda hora voltando atrás. Isso pode fazer com que o aluno ele fique inseguro, ele não tenha certeza se ele está sendo observado da forma que deveria por você. Colocar suas experiências é outra questão polêmica. Não tem problema nenhum. Como é que você vai ensinar sem colocar suas experiências? Eu coloquei uma minha aqui.
Mas colocar as experiências é você querer encaixar a tua experiência num aprendiz. Então, as tuas experiências que você teve há muitos anos atrás, ou uma semana, ou a um dia, ela não necessariamente vai se aplicar a todos os casos. Então, é importante que você tenha uma visão acolhedora e coloque essas experiências sempre em tom de orientação, não como um caminho das pedras ou um caminho rígido que o aprendiz deva seguir. Colocar suas vulnerabilidades, é oposição. Não é porque você não conseguiu, não é porque você tem dificuldade em alguma coisa que o aluno necessariamente o aprendiz vai ter. Deixe ser surpreendido pelo aprendiz e pelo aluno. Usar o feedback como negativo. O feedback ele tem que ser visto, essa conversa, sempre como algo positivo e a avaliação é sempre para chegar num determinado lugar. Dar conselhos é outra questão polêmica. Eu não posso dar conselhos? É aquele preceptor que tende a, ao invés de dar boas orientações, explicar e dizer faça isso quando tem que ser feito isso, ele dá sempre em forma de conselho. Então, se eu fosse você, eu faria assim, melhor fazer assim. Normalmente esse tipo de frase. Então, seja objetivo nas suas orientações e nas suas declarações. Feedback demorado demais. É o preceptor palestrinha, né? Demora muito e não chega no assunto, roda demais. Informações insuficientes e inadequadas. Julgamentos antes de ouvir. Lembra do que eu falei das fases, lembra do diálogo. Feedback sem plano de aprimoramento. É importante que quando você vai dar um feedback tenha algum ponto negativo, um ponto que o aluno deva melhorar, que você tenha um plano, ajude ele a chegar nesse aprimoramento. 10 erros. Julgar o indivíduo, não as atitudes. Então, isso aqui é muito legal. Então, lembre-se que você não deve julgar o indivíduo, nem a pessoa em si, nem rotular. Você está julgando as atitudes, o que ele fez, o desempenho dele, as suas habilidades, tá? A própria avaliando e o aprendiz tende a personificar e a personalizar muito, trazer para o pessoal isso. Ser vago demais, falar através dos outros, né? Seja você sempre a referência. Entremear um feedback negativo entre dois positivos é o eufemismo, né? É a técnica do sanduíche. Você faz uma crítica, aí você faz um elogio, depois você faz outra crítica, ou o inverso também. Seja claro no que você quer falar naquele momento. Fazer generalizações, sempre, nunca. Você nunca chega no horário, né? Você sempre está atrasado. Isso pode acontecer, mas é importante que você evite generalizações para também não gerar um efeito reativo no teu avaliando. Tentar analisar ou psicologizar as atitudes, ser longo demais, já falei, trazer ameaças, isso é muito grave, mas a gente deve sempre estar se policiando, como eu falei, isso aqui é sempre para a gente estar vendo, a gente tem mais ou menos esse tipo de atitude. Usar o humor inapropriado, ser interrogativo no feedback ao invés de afirmativo. A interrogação que você vai usar, lembrando lá das fases, é para promover o diálogo, mas vai ter alguns momentos que você vai precisar fazer afirmações e orientações importantes. Todo mundo, como eu falei, tem um pouco mais de dificuldade de ouvir, de falar ou de acompanhar e enxergar as coisas. A preceptoria é um desafio muito grande, né? E ser preceptor e avaliar é bastante complexo, como a gente viu nessa aula. Aqui eu trago alguns exemplos de feedbacks positivos, digamos assim, negativos, feedbacks destrutivos e feedbacks compreensivos, e frases que eu conheço e da minha experiência de um curso que eu fiz, para que vocês possam ler com calma e ver e se ver e se avaliar também. E eu deixo como mensagem final que a avaliação é um tema bastante amplo. Eu aguardo vocês no fórum para a gente discutir sobre essa aula, para a gente conversar e trocar mais. Como atividade, eu vou deixar para vocês essa tarefa de pesquisar instrumentos de avaliação, tanto do acadêmico, né, da área de saúde, quanto do preceptor. Então, você deve pesquisar 2 instrumentos, né? Um instrumento do aluno avaliando o preceptor, né? E outro instrumento do preceptor avaliando o aluno. São aqueles instrumentos mais quantitativos mesmo que vocês devem conhecer. Aqui eu deixei até um exemplo para vocês verem, né? Vocês podem estar disponibilizando isso, deixando isso lá na plataforma, no local que eu vou deixar disponível. Por hoje é isso. Meus agradecimentos. Espero que essa aula seja bastante proveitosa para vocês. Muito obrigado.